fez parar naquela noite. Talvez fosse a curiosidade, ou talvez um pressentimento estranho que ainda não conseguia identificar. Era uma noite fria, e eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, caminhando por uma rua escura e quase deserta. As únicas luzes vinham dos postes espalhados ao longo da calçada, criando sombras dançantes que me faziam apressar os passos. Foi então que o vi. No canto da calçada, meio escondido sob um feixe de luz amarelada, havia um espelho. Não era um espelho qualquer. Era grande, de moldura antiga, escura, e cheia de entalhes complexos, como folhas entrelaçadas e símbolos que eu não conseguia entender direito. Havia algo de estranho naquele objeto abandonado ali, como se alguém o tivesse deixado para trás às pressas. Fiquei parado, observando o espelho por alguns segundos. Quem deixaria algo assim aqui? Pensei, me aproximando. Passei a mão pela moldura, sentindo a textura áspera e fria do material. Ele parecia intacto, como se nunca tivesse sido usado, mas a superfície refletia minha imagem de um jeito estranho, como se eu estivesse um pouco mais pálido e cansado do que realmente estava. Mesmo com o desconforto que aquilo me causava, senti uma estranha atração. Decidi levá-lo para casa. Ao colocá-lo no meu quarto, encostado na parede de frente para a cama, observei como ele dava ao ambiente uma atmosfera única, quase misteriosa. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de inquietação começou a se infiltrar. Era sutil, como uma coceira no fundo da mente, mas estava lá. Tentei ignorar, convencido de que era apenas o cansaço e que, na manhã seguinte, a estranheza desapareceria. Naquela primeira noite, deitado na cama, virei o rosto em direção ao espelho. Olhei para o reflexo do quarto iluminado apenas pela luz fraca do corredor, e vi minha própria figura na penumbra, imóvel, mas de algum modo diferente. Quase como se eu estivesse sendo observado. Dei de ombros, achando que era só impressão. Fechei os olhos e tentei dormir, repetindo para mim mesmo que era só mais um espelho. Apenas mais um espelho. Mas, enquanto caía no sono, ainda sentia como se tivesse deixado algo entrar na minha casa, algo que não podia ver, ainda. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que não conseguia explicar. No começo, achei que era apenas minha mente pregando peças. Eu chegava do trabalho, deixava minhas coisas no quarto, e lá estava ele, o espelho. Imponente, ocupando uma boa parte da parede, e refletindo cada detalhe do meu quarto. Foi então que começaram os reflexos estranhos. Tudo parecia normal quando eu olhava rapidamente, mas se eu permanecia olhando por alguns segundos a mais, as coisas mudavam. Um detalhe fora do lugar, uma sombra inexplicável, ou mesmo um movimento que eu não conseguia rastrear. Em uma dessas noites, estava tirando a camiseta e me preparando para dormir quando percebi algo incomum. Meu reflexo, parado no espelho, parecia ligeiramente fora de sincronia comigo. Era como se ele se movesse um segundo depois de mim, de uma forma sutil, mas estranha o suficiente para me deixar arrepiado. Eu dei um passo para trás, desviando o olhar, rindo de mim mesmo, tentando afastar aquele desconforto. Mas a sensação persistia. Eu podia jurar que algo dentro daquele espelho me observava. Uma presença densa e invisível, que parecia cada vez mais próxima, mais consciente de mim. À noite, a sensação se intensificava. Comecei a acordar no meio da madrugada, com o quarto gelado, mesmo com as janelas fechadas. A primeira coisa que meus olhos procuravam era o espelho. Eu acordava com o coração disparado, como se alguém estivesse no quarto comigo, observando cada movimento. Mas não via nada além do meu próprio reflexo sombrio. E os sussurros. Ah, os sussurros. No começo, eu achava que eram sonhos. Sons vagos, como murmúrios ao longe, palavras abafadas que eu não conseguia entender. Mas logo percebi que os ouvia apenas quando estava no quarto, e sempre perto do espelho. Era como se houvesse uma conversa acontecendo bem ao lado, mas eu nunca conseguia captar o que diziam. Certa noite, fui até o espelho, decidido a encará-lo, a olhar fixamente e me convencer de que não havia nada errado. Mas enquanto me aproximava, senti um arrepio percorrer minha coluna. O reflexo estava distorcido.
Não de maneira óbvia, mas sutil, como se a imagem tivesse uma ligeira curvatura, um movimento quase imperceptível que me causava um mal-estar profundo. Toquei a superfície fria do espelho, e naquele instante, uma sensação gelada percorreu meu braço, como se algo tivesse respondido ao toque, um toque invisível do outro lado, esperando, quase impaciente. Recuei, meu coração disparado, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era só o começo. Era como se o espelho estivesse esperando, se revelando aos poucos, testando o quanto eu suportava. E, cada vez mais, eu começava a sentir que a presença não estava simplesmente dentro do espelho. Ela estava comigo, me acompanhando em cada canto da casa, como uma sombra que, de alguma forma, se infiltrou na minha vida através daquele objeto maldito. As noites passaram a ser um verdadeiro tormento. Eu dormia mal, acordando a cada hora com o corpo coberto de suor frio e o coração batendo descompassado. Os sonhos começaram como fragmentos desconexos, mas logo se tornaram perturbadoramente nítidos, reais demais. Em cada sonho, eu estava diante do espelho, mas o reflexo não era o meu. Era uma figura sombria, uma presença esquelética, com olhos fundos e sem expressão. Ela ficava ali, me observando, imóvel. Cada vez que eu tentava acordar desses pesadelos, era como se algo estivesse me puxando de volta, me forçando a encarar aquela figura. Eu sentia o peso do olhar dela, o vazio frio que emanava do outro lado do espelho. Parecia quase rancorosa, como se me culpasse por algo que eu não conseguia compreender. Acordava ofegante e, ainda atordoado, olhava para o espelho. Cada vez mais, eu tinha a sensação de que havia um par de olhos me observando no escuro. Uma noite, acordei com um som sutil, algo que parecia um sussurro próximo ao meu ouvido. Abri os olhos e virei na direção do espelho. Foi então que o vi. A figura estava lá, do outro lado, mas desta vez, não parecia apenas uma sombra ou uma ilusão de ótica. Não era mais só nos meus sonhos. Ele estava lá, parado no espelho, me encarando com olhos vazios e uma expressão de raiva contida. Meu corpo paralisou. Eu queria correr, gritar, mas meu corpo não respondia. Fiquei ali, olhando fixamente para ele, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um sonho, mas o medo era palpável demais. A figura começou a se mover lentamente, como se quisesse atravessar o vidro e se aproximar de mim. Seus dedos ossudos se estenderam, pressionando a superfície do espelho com uma força tão grande que parecia capaz de rompê-lo. Eu mal conseguia respirar. O quarto estava tão gelado que o ar parecia pesar nos meus pulmões. E então ele sussurrou. Uma voz baixa e gutural que parecia ecoar dentro da minha cabeça, repetindo uma palavra que eu não conseguia entender. Uma palavra distorcida, como se viesse de outro mundo. Era um chamado, algo que me arrastava para perto do espelho, que me hipnotizava. Com o pouco de força que restava, desviei o olhar, lutando para manter a sanidade. Mas a imagem do vulto, da figura sombria com aqueles olhos vazios, já estava gravada na minha mente. Eu sabia que aquela presença não era um simples reflexo. Ela estava ganhando forma, tomando corpo, invadindo meus sonhos e minha realidade. Naquela noite, apaguei o espelho com um lençol, convencido de que, se não o visse, ele não poderia me alcançar. Mas, mesmo assim, senti o peso do olhar dele através do tecido, uma presença que parecia estar me estudando, me esperando. Eu sabia que, a partir daquele momento, eu não estava mais sozinho. Aquela noite foi o começo do verdadeiro terror. Eu cobri o espelho com um lençol, achando que poderia ignorar o que estava acontecendo, afastar a sensação de ser observado. Mas, mesmo com o espelho coberto, a presença continuava ali, sufocante, permeando cada centímetro do quarto. Era como se o próprio ar tivesse mudado, ficando denso, pesado, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Então, os pesadelos pioraram. Cada vez que eu fechava os olhos, a imagem do espelho aparecia, me puxando para dentro, me forçando a olhar. Agora, eu não apenas via a figura sombria e ossuda, eu a via claramente, de perto. O rosto deformado, os olhos vazios, a pele translúcida e pegajosa, como se estivesse podre.
Em meus sonhos, eu me via preso do outro lado do espelho, com a figura se aproximando de mim, sussurrando palavras desconexas e sombrias que me enchiam de pavor. Certa manhã, acordei mais cansado do que quando fui dormir. Me levantei trêmulo, incapaz de encarar o espelho coberto, mas algo estava diferente. Quando entrei no quarto depois de tomar um banho gelado para clarear a mente, o lençol que cobria o espelho estava jogado no chão. Foi então que percebi as marcas de mãos no vidro. Não eram marcas normais. Eram como mãos pressionadas do outro lado, tentando escapar, cada detalhe da pele e dos dedos finos e deformados estampados no vidro. Aquele era o sinal de que eu não estava apenas alucinando. Aquela coisa queria sair. A cada noite, a situação se tornava mais insuportável. Era como se o espelho fosse uma passagem entre meu mundo e algum lugar horrendo e sombrio. Em algumas noites, eu sentia o vento gelado saindo dele, um ar pútrido e opressivo. Outras vezes, as luzes da casa piscavam, e eu sentia uma sombra passar atrás de mim, indo em direção ao espelho. Em uma dessas noites, não consegui mais suportar. Corri até o espelho, gritando, exigindo que me deixasse em paz. Toquei o vidro com força, tentando romper a barreira, como se, de alguma forma, pudesse expulsar o que quer que estivesse ali dentro. Mas, assim que minha mão encostou na superfície, o vidro não estava frio e liso. Ele estava morno, quase pulsante, como se tivesse vida própria. Então, a pior coisa aconteceu. Enquanto pressionava minha mão no espelho, a figura apareceu no reflexo, mas, desta vez, ela não estava apenas atrás de mim. Ela estava quase fora, como se parte do seu corpo já tivesse rompido a barreira. Seus dedos começaram a se projetar para fora do espelho, distorcendo o vidro como uma superfície líquida, e eu senti uma pressão no peito, como se ela estivesse tentando me puxar para dentro, para o mundo dela. Senti minhas pernas tremendo, mas não conseguia me mover. Um cheiro de decomposição encheu o quarto, e um sussurro familiar ecoou, repetindo meu nome, chamando-me para o outro lado. Tentei gritar, mas minha voz não saía, estava preso, a centímetros do espelho, vendo aquela criatura quase escapar. Foi nesse momento que consegui me afastar, caindo no chão, apavorado. Meu corpo estava trêmulo, e eu mal conseguia respirar. Me arrastei até a porta, tentando escapar daquela presença maldita, sentindo que, a qualquer momento, ela romperia a última barreira que a separava do nosso mundo. A porta se fechou sozinha, e eu me vi trancado no quarto com o espelho. A presença parecia preenchê-lo completamente. Olhei uma última vez para o espelho e vi a figura se afastando, como se tivesse sido frustrada, mas sabia que não tinha desistido. Ela estava apenas esperando o momento certo para atravessar. E, no fundo, eu sabia, eu havia trazido algo maligno para dentro da minha casa. Algo que não descansaria até me levar com ela. A noite em que tudo terminou, ou quase terminou, ainda me atormenta. Após semanas sem dormir direito, me viro para o espelho com uma decisão desesperada. Eu sabia que não podia continuar assim, preso entre a loucura e o medo, à mercê daquela coisa que eu trouxe para dentro da minha própria casa. Já era quase madrugada, e o quarto estava envolto em uma escuridão densa. Mesmo antes de fazer qualquer movimento, sentia o olhar dela, a presença espreitando, esperando. Peguei um martelo que deixei ao lado da cama, meu último recurso. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Quando dei o primeiro passo em direção ao espelho, a figura apareceu imediatamente, como se soubesse o que eu estava prestes a fazer. Ela surgiu, esquelética e grotesca, com uma expressão quase humana, mas o suficiente para torcer meu estômago em puro pavor. Seus olhos vazios me seguiam, e eu sentia como se uma força invisível estivesse tentando me parar, como mãos agarradas em meus tornozelos, me prendendo ali. Você não pertence a este lado, murmurei, a voz rouca, mas determinada. Então, ergui o martelo, com a intenção de destruí-la, de acabar com aquele tormento de uma vez por todas. Mas antes que eu pudesse acertar o espelho, uma visão quase me fez largar o martelo. O reflexo da criatura começou a mudar. O rosto sombrio e apodrecido se dissolveu, e em seu lugar surgiu algo que fez meu coração parar. Era o rosto de minha mãe, com uma expressão tão triste, tão resignada.
Ela havia falecido há anos, mas ali estava ela, me olhando com um vazio que me puxava para perto. Não vá, a voz dela disse, mas não era exatamente sua voz, era mais como uma distorção, algo que a entidade usava para me manipular. E funcionou. Minhas mãos tremeram, e meu coração foi tomado por uma dor profunda. Uma parte de mim queria acreditar que, de alguma forma, minha mãe estava ali. Mas então percebi o erro, aquela coisa não era ela, nunca poderia ser. Era uma armadilha, uma última tentativa de me fazer ceder, de me puxar para o espelho. Engoli seco e, com toda a força que pude reunir, balancei o martelo. O vidro estilhaçou em milhares de pedaços, cada pedaço refletindo o mesmo rosto monstruoso, que gritava em agonia enquanto o espelho era destruído. O som daquele grito não era algo deste mundo, era como um vento gelado e cortante que varreu o quarto, passando por mim e me preenchendo de um frio mortal. Mas continuei, golpe após golpe, até que o espelho fosse apenas uma pilha de cacos brilhantes espalhados pelo chão. No segundo em que o espelho quebrou, o quarto pareceu respirar. O ar ficou mais leve, e o frio foi substituído por um silêncio que nunca me pareceu tão bem-vindo. Caí de joelhos no chão, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, o corpo exausto, mas aliviado. A presença havia desaparecido. Dias se passaram. Limpei os cacos e joguei fora o que sobrou do espelho, mas o vazio que ele deixou ainda persiste. Às vezes, eu me vejo observando meu reflexo em espelhos menores, procurando qualquer sinal daquela sombra, qualquer movimento suspeito. Às vezes, quando estou sozinho, ainda sinto uma sombra rápida no canto do olho, ou um toque gelado na nuca. Mas algo me diz que, embora eu tenha destruído o espelho, uma parte daquela entidade ainda está aqui. Afinal, não há como desfazer totalmente um portal que foi aberto. Só resta tentar viver com o que sobrou, e com a lembrança daquela presença que, por muito pouco, não conseguiu me levar para sempre.